Olá, eu sou a Aline Trevas Vassalli Abreu, agente territorial de cultura na cidade de Leopoldina, município da Zona da Mata Mineira, na região imediata de Cataguases. Neste videocast, vamos conversar sobre a cena teatral em Leopoldina, Minas Gerais, que é o tema da minha cartografia sobre o fazer teatral nesta cidade, abordando o passado, onde acontecia, o presente, onde e quem faz, e o futuro, o que precisamos. Vem com a gente! Essa é a extensão territorial do nosso município. Em Leopoldina fica a cidade sede. Temos também os distritos de Abaíba, Iacatuba, Providência, Ribeiro Junqueira e Tebas. Conversei com alguns artistas que representam esta linguagem artística na cidade. Meu nome é Maria José Salles Fernandes, conhecida como Zezé Salles. O início da minha trajetória no teatro foi na década de 80, entre 1983 e 1984. Olá, meu nome é Cristiane Franco Ribeiro, mais conhecida como Cris Franco, e desde a década de 90, por aí, eu trabalho com teatro independente. Olá, meu nome é Francisco José Lossasso, mas todos me conhecem como Kiko Lossasso e faço teatro desde 1999. Meu nome é Rafael Santiago, eu atuo com teatro em Leopoldina desde 2018. Oi, meu nome é Rafael Abreu e faço parte da companhia Pensando Alto Produções Artísticas, o Papa. Meu nome é Alan, sou nascido em Leopoldina. A minha relação com o teatro aqui vem desde pequeno. Quando eu lembro a primeira peça teatral que eu assisti, e foi no Cefet, em 1991. E foi uma imagem que me marcou muito. Eu era bem pequeno. E foi desse momento assim que a linguagem teatral me despertou, me chamou muita atenção. Meu nome é Saron Durães, eu faço teatro em Leopoldina desde quando eu era criança, mais precisamente a partir dos anos 2000. Eu sou uma criança dos anos 90, mas o teatro ativamente na minha vida começou a partir dos anos 2000. E os locais que mais apareceram nessa conversa foram o Cine Teatro Alencar, na rua principal da cidade, a Usina Cultural, que não existe mais, o Centro Cultural Mauro de Almeida Pereira. Esses espaços em vermelho são espaços que não podem ser usados, que estão precarizados. Apareceu também o auditório do Cefet e o auditório do Conservatório. Esses itens estão em roxo, pois são auditórios que pertencem a instituições de ensino, e o uso é restrito ao Museu Espaço dos Anjos, que é o espaço que mais acolhe as apresentações atualmente, e por isso ele está em verde. E em azul, os locais que são atualmente utilizados, mas que são espaços não convencionais para o teatro acontecer, como a Praça Félix Martins, principalmente apresentações quando há contratação de estrutura de palco e luz para proporcionar uma boa experiência do público, a Casa da Memória de Leopoldina, que já aconteceram muitas apresentações também quando chamava Casa de Leitura Lia Botelho, mas que também necessita de estruturação, contratação de palco, iluminação, o Salão de Eventos do Hotel Minas Tower, nos distritos o Clube de Abaíba, com uma parceria que possibilita um espaço de palco, no distrito de Iacatuba, na Praça da Cruz Queimada, distrito de Providência, a plataforma da estação na praça principal, no distrito de Ribeiro Junqueira, a quadra poliesportiva em frente à estação, o Parque de Exposições, também de Ribeiro Junqueira, já aconteceu a apresentação teatral lá, e a praça principal do distrito de Tebas. Todos esses locais em azul aconteceram apresentações de teatro
mesmo sendo espaços sem estrutura e não convencionais. Até aqui são só pontos no mapa, linhas, rotas, mas para entender melhor essa história, te convido a ouvir o nosso bate-papo para entender como é a experiência dos artistas nestes espaços e no nosso território. Curiosidade que virou pesquisa, que virou tema de mestrado e resultou no livro Trajetória do Espetáculo em Leopoldina. Alan, ajuda a gente a entender como foi no final do século XIX e início do século XX? Comecei a desenvolver uma pesquisa em 2017, que acabou resultando na minha dissertação de mestrado, que eu realizei entre 2019 e 2022, na Universidade Federal de Ouro Preto, e basicamente a pesquisa buscou organizar a história por trás do Teatro Leopoldina, com base nos recortes de jornais da época, evidenciando quais foram os ambientes em que as manifestações artísticas e culturais, não só relacionadas ao teatro, mas de maneira geral, no circo, na dança, na música, nas festividades religiosas, e com base nas reportagens, né, publicadas pela imprensa periódica de Leopoldina, especificamente num período que abrangeu 40 anos. Inicia de 1880 e foi partindo daí, inicialmente nos jornais disponíveis na hemeroteca digital, numa plataforma virtual, fui traçando esse panorama, averiguando quais eram as companhias que vieram para cá, onde as apresentações aconteciam, quais eram as relações que o teatro no interior, de maneira geral, a historiografia do teatro desconhece muito as manifestações que aconteceram no interior do Brasil, especialmente aqui na zona da Mata Mineira. E Leopoldina se destaca também como um ponto muito interessante de convergência dessas companhias, desses artistas que passaram por aqui no final do século XIX e no início do século XX. A própria Estrada de Ferro, né, Leopoldina, que interligou a região com os outros estados. E onde aconteciam essas apresentações? Antes era muito comum a apresentação de espetáculos nos largos da cidade, nas ruas que eram largas e nas suas praças, Largo do Rosário, Largo Visconde do Rio Branco, Largo da Grama. Os circos montavam, né, suas arquibancadas nesses locais, nesses espaços públicos. Mágicos se apresentavam também, companhias teatrais. O Teatro Alencar ele é construído entre 1880, a construção total dele é finalizada mesmo lá para 83, mas em 1881 ele é inaugurado. Ele funciona como Teatro Alencar até a década de 20 do século XX, quando em 1925 ele é fechado por apresentar risco. A estrutura dele já estava bastante desgastada. Nesse período, desde quando ele foi inaugurado até 1925, quando ele é interditado, as apresentações aconteciam com muita frequência. As companhias ficavam meses se apresentando na cidade, sempre ficava bem cheio, a população gostava de ir. Companhias de renome internacional passaram por aqui, Circo Casale, Ismênia dos Santos, companhias brasileiras. Em 1925, então, ele é interditado. Entre 1926 e 27, ele é reformado. Ele foi adquirido por um espanhol que residiu em Leopoldina, comerciante, e ele reformou o prédio completamente, que é exatamente a estrutura que nós temos hoje, né, essa estrutura neoclássica lá na Rua Barão de Cotegipe. Foi reinaugurado em 1927 como Cine Alencar, Cine Teatro Alencar. Esse prédio ele funcionou até a década de 80, não sei dizer direito o ano que ele fechou, sei que depois disso ele se tornou lojas, e foi a partir desse momento, se não me engano, em 2010, que a Igreja Maranata se instaurou no prédio do Cine Teatro Alencar, e foi Igreja Maranata até ano passado, se não me engano, ano passado ou retrasado, que a igreja saiu de lá e ele se encontra o prédio fechado desde então. Dando um salto no tempo, vamos agora falar um pouco sobre o período mais recente. Eu escrevia textos, fazia, idealizava figurinos, cenários. Depois, por necessidade de arrecadar recursos para uma creche recém-fundada na cidade,
realizamos uma peça teatral infantil no antigo e extinto Cine Brasil, cinema da cidade localizado na Praça Félix Martins. Surgiu então o Grupo MEL, sigla que representava o Movimento Espírita Leopoldinense. Neste espaço ainda realizamos as peças infantis Cinderela, Vida dos Brinquedos, A Magia das Cores. E a primeira foi Joãozinho e Maria. Realizávamos apresentações também na praça da cidade. No ano 2000, vi a necessidade de fundar um grupo de teatro mais acessível, que não fosse vinculado a nenhuma religião, mas à arte pela arte. Fundamos, então, o Grupo Teatral Seiva de Luz. A primeira peça montada pelo grupo foi o Santo Inquérito, de Dias Gomes, no auditório do Cefet. Depois realizamos inúmeros trabalhos. Realizamos também algumas apresentações na extinta usina cultural da Energisa. Foram mais de 25 peças. Nessa trajetória de 2000 até... Eu parei, a última peça foi um pouquinho antes da pandemia, 2017. Da Carolina Maria de Jesus, sim, fiz no Polivalente, fiz no Judite Lins para um grupo da EJA, fiz no Clube do Cutubas, no encontro do Conselho Municipal, na conferência do Conselho Municipal da Igualdade Racial. Textos clássicos, né, como O Santo Inquérito, como O Deus nos acuda, A Bruxinha que Era Boa, O Rato das Cebolinhas, A Fantástica História de Feiurinha, O Sonho do Traço. E peças também de Maria Clara Machado, muitas delas trabalhadas. A peça Inventa e Desinventa também. A maioria das nossas apresentações durante esses anos se deu no Cefet e também no plenário da Escola Caique, no antigo Cine Teatro Alencar, Escola Estadual Augusto dos Anjos, na Casa de Leitura, atualmente Casa da Memória, no Museu Espaço dos Anjos, na Escola Estadual Professor Botelho Reis, no ginásio também. Espaço Sentir e Viver, no prédio do Rotary Club. Também me apresentei com algumas peças nas casas espíritas de Leopoldina, Centro Espírita Tintino Pires, a Fraternidade Espírita Cristã Seguidores de Jesus, Centro Espírita Amor ao Próximo. Então, nós fizemos inúmeras peças lá no Cefet, porque havia abertura para isso. Apresentávamos em Astolfo Dutra, a gente apresentava em Recreio, apresentávamos também em Bicas, nós tivemos em Santos Dumont. Então a gente tinha um público já cativo. Foi feito também no nosso Cine Alencar, que foi um teatro que também foi desativado aqui em Leopoldina, que hoje está em poder de herdeiros e a gente infelizmente não tem mais esse espaço. Desses locais onde nós apresentamos, o único que ainda oferece uma estrutura razoavelmente boa é o Cefet. Porém, hoje não é mais autorizado fazer apresentações no Cefet. Essas apresentações só podem ocorrer na escola se forem durante a semana, né, de segunda a sexta, e não pode mais cobrar ingressos para entrar. Antigamente a gente podia fazer isso. Mas nenhum desses outros lugares, eles têm uma estrutura minimamente adequada, né? Para vocês terem uma ideia, na Escola Municipal Augusto dos Anjos, nós apresentamos em cima de um barranco. Nesses esses lugares todos os outros aí, não tem nenhum tablado, nenhum palco. Então, as apresentações são feitas no mesmo nível da plateia, né? Com exceção do espaço Augusto dos Anjos, que tem um pequeno tablado ali. O resto não tem nenhuma estrutura para que a gente possa fixar um cenário, equipamentos de som, luz, nada disso, nada. Então não tem nenhuma estrutura minimamente adequada. O próprio Colégio Caique, que oferece um plenário pequeno, né, com um pequeno palco, também não tem uma estrutura adequada, porque o teto é muito baixo, não tem camarim, então a estrutura é bem precária mesmo. Uma das dificuldades para o teatro acontecer em Leopoldina é
a falta de investimento público ou privado e a falta de um espaço próprio para isso. Aqui em Leopoldina eu já me apresentei em hotel, em escola, na praça, no conservatório, enfim, em vários lugares, mas nunca num teatro, porque não tem ou não teve. O máximo que já conseguimos foram auditórios que a gente transformou em teatro ali para poder fazer acontecer, mas esse espaço próprio a gente nunca conseguiu. Bom, em Leopoldina é uma cidade carente de espaços para apresentações teatrais, né? Nós não temos em Leopoldina uma sala de teatro profissional, com tudo necessário para uma realização plena de uma peça, né? Então, todos os locais onde eu apresentei peças de teatro na cidade foram locais improvisados, sejam locais fechados ou abertos. No grupo CASD, na Casa de Arte Sarão Durães, as apresentações ocorreram em sua maioria no Hotel Minas Tower, né? No salão de eventos do hotel, e aí o salão foi improvisado para se transformar numa sala de teatro. Chegamos a apresentar também no auditório do Cefet, Campus Leopoldina, que também não é, né, um palco de teatro, mas foi adaptado para esse fim. No grupo Companhia Biográfica, a gente realizou algumas apresentações, tanto no Hotel Minas Tower, quanto na Casa de Leitura e na Praça da Paz, na Catedral, né? Foi, então, no caso, em local aberto. Todos esses locais foram adaptados para a realização das apresentações. E, por fim, no grupo CIA de Teatro nós apresentamos no Museu Espaço Augusto dos Anjos, né? Um local também que não é reservado e preparado, né, para apresentação teatral, mas nós fizemos toda uma adaptação para poder realizar essas apresentações. Além disso, também nos distritos, apresentei junto com a Companhia Biográfica no distrito de Pecatuba, na praça principal de Pecatuba, e no Parque de Exposição com a CIA de Teatro Conforme eu disse, né, todos os locais mencionados não são lugares oficiais para apresentações de teatro. Foram todos adaptados, né, de acordo com a nossa necessidade e dentro dos nossos limites também. Trabalhei com o Seiva de Luz, sob a regência da Maria José Salles Fernandes, a nossa Zezé Salles. Eu já peguei quase que no final da década de 90, trazendo assim, muito conteúdo que estimulava o senso crítico das crianças, dos adolescentes também. Foi um período muito satisfatório para mim e muito enriquecedor. Até para uma comunidade que sempre pedia e sempre estava envolvida. Eram públicos e mais públicos, de uma exigência enorme, quando a gente não apresentava a peça uma ou mais de uma vez ao ano. Então, esse grupo ele foi muito importante para a cidade de Leopoldina, porque ele realmente reacendia a chama de que o teatro é uma arma favorável à cultura e à estimulação do senso crítico para a criança e para o adolescente. No presente, eu faço peças vinculadas com o Pensando Alto, produções artísticas, com a Companhia Biográfica, faço parte também da CASD, que é um curso de formação de atores com Sarão Durães. Eu passei por alguns grupos de teatro, né, como o Grupo Teatral Nova Era, o Grupo Teatral Elementos, o Grupo Teatral Seiva de Luz, onde eu fiquei mais tempo. E também já fiz apresentações de espetáculos de teatro não vinculado a nenhum grupo, por iniciativa própria. Escolhia algum texto ou escrevia algum texto e montava e apresentava sem uma companhia de teatro por detrás, né, dando suporte. Iniciei no grupo CASD, né, na Casa de Arte Sarão Durães. Fiz parte também da Companhia CIA Biográfica, companhia de teatro também coordenada pelo Sarão Durães.
E atualmente estou na CIA de Teatro UE, que é uma coordenação coletiva, né? Eu fiz parte do teatro, né, das aulas de teatro do Conservatório Estadual Lia Salgado. No ano de 2004, eu entrei para o Grupo Gota do Colégio Imaculada Conceição. Voltei para Leopoldina em 2021, né, quando eu criei a minha escola de teatro, a Casa de Arte Saron Durães. A princípio no Hotel Minas Tower, que foi um dos lugares ali que a gente se apresentou bastante. E também com a Companhia Biográfica, que é uma companhia criada por mim lá em São Paulo, com meu eixo de pesquisa. Como eu vim para Leopoldina, automaticamente a companhia se restabeleceu aqui, encontrou novos atores, parceiros e fez e faz a arte acontecer aqui até os dias de hoje. Fui fazendo teatro no Centro Espírita, Amor ao Próximo foi um dos locais que me estimulou muito. As escolas por onde passei também, sobretudo o Colégio Imaculada, desde o momento que eu pisei lá e tinha o grupo Gota, o grupo organizado de teatro amador, e a gente desenvolveu muitas peças nesse período, início dos anos 2000. A minha companhia, o Papa, Pensando Alto Produções Artísticas, em parceria com a Companhia Biográfica, nós circulamos através da PENAB em Leopoldina e nos seus 5 distritos com o espetáculo teatral Trem das Vidas, em Piacatuba, na praça, em frente à Torre da Cruz Queimada. Em Abaíba, no Clube de Abaíba. Em Providência, na plataforma da estação ferroviária. Em Ribeiro Junqueira, na quadra poliesportiva, ao lado da estação ferroviária. Em Tebas, na praça principal. A apresentação de Leopoldina ocorreu na praça, numa estrutura de palco. Que foi um sucesso de público aqui em Leopoldina. Para Leopoldina, nós apresentamos na Praça Félix Martins com mais de 500 pessoas presentes. Atualmente estamos em cartaz com Pensando Alto e Companhia Biográfica com a peça Máquina de Lavar Roupas, que vai estrear agora em abril. Eu cito que é o Museu Espaço dos Anjos. Hoje em dia, sob a gestão de Maria José Salles, a famosa Zezé, e a querida Zezé, que abraça a arte e a cultura, abraça todos os atores, conversa com ela, decide, escolhe uma data e vamos lá e apresentamos um infantil, um adulto. Também não é um espaço apropriado, claro que não, para teatro, não é um ambiente fechado, nada disso, mas um ambiente que a gente se sente acolhido e abraçado por alguém da arte, né? Zezé com anos e anos de bagagem, de história, de experiência, com a cultura e a arte, sempre batalhando na cidade. E ela continua aí na luta, na batalha, agora na gestão do museu, recebendo os grupos de teatro que querem apresentar, ou grupos de dança, do movimento hip hop, em Folia de Reis. Mensalmente, ela realiza um sarau literário no museu. Hoje, como gestora do Museu Espaço dos Anjos, disponibilizo o espaço e adequamos de maneira ainda precária, mas que dá para realizar alguns espetáculos aqui no museu. As pessoas que, de alguma forma, mantêm viva a cultura no município é o nosso Conservatório de Música, Lia Salgado, né? Então eles, de alguma forma, mantêm essa engrenagem funcionando. Eu também destacaria o trabalho da Zezé Salles, né? Que durante muitos anos encabeçou o grupo teatral Seiva de Luz e outras iniciativas de teatro. O grupo Pérola Negra, que ainda faz um trabalho artístico de dança muito interessante. O Assum Preto, que foi um grupo criado no Cefet pela professora Renata Arantes e que tem um trabalho muito bacana, muito interessante também. Citando coletivos na cidade, eu posso citar o Projeto Social Pérola Negra, a ALA, Academia Leopoldinense de Letras e Artes, a Associação de Folia de Reis Anjo Rafael e também a Associação de Folia de Reis Ribeiro Junqueira, que já realizou esse ano o 2º Encontro de Folia de Reis, lá no espaço da exposição de Ribeiro Junqueira. São os que efetivamente
fazem acontecer a cultura em diversas áreas. Os grupos atuais de teatro, né, que eu conheço, que estão atuando em Leopoldina, é a CASD, a Pensando Alto e a CIA de Teatro Essa prosa é extensa. E neste videocast tentei resumir um pouco da nossa conversa e apontamos diversos desafios presentes em nosso território. E para o futuro, o que precisamos? Que eu cresci, assim como muitas outras pessoas de Leopoldina cresceram ouvindo que Leopoldina não tem teatro. Eu cresci ouvindo isso. Aí a gente se indaga, né? Opa, mas como não tem teatro? Existe um prédio na Cotegipe, na principal rua da cidade, um patrimônio material, histórico, importantíssimo, que advém do século retrasado, não é nem do passado. Então, como assim nós não temos teatro, né? A cinquentenária Banda Lira 1º de Maio há muito se queixa da ausência de apoio e da precariedade da sua sede, num prédio centenário da UBOL. O Centro Cultural Mauro de Almeida, que veio com essa proposta de abrigar a cultura e projetos culturais, encontra-se em estado de precariedade total. Aguardando uma reforma prometida, o Museu Espaço dos Anjos completará 15 anos o ano que vem, em 2027, nunca sequer teve uma intervenção digna desde a sua fundação. E hoje, por extrema dedicação e teimosia de sua gestora, que aliás sou eu, né? Ele tenta abrigar de forma ainda precária uma parte da cultura local. Nós temos na cidade alguns espaços que poderiam ser melhor aproveitados para apresentações artísticas, não só de teatro, mas de música, de dança e outras coisas mais, né? Em cima do Shopping LAC, existe toda uma estrutura bem feita, muito bem pensada, muito bem elaborada, estruturada, mas que hoje serve a uma igreja evangélica. Leopoldina é uma cidade que já teve 2 cinemas funcionando, o Cine Teatro Alencar e o Cine Brasil, funcionando ao mesmo tempo. Hoje nós não temos nenhum, né? E na atualidade a gente sabe que a gente precisa. O que mais fica evidente e agravante nesse quadro todo é que nós não temos um lugar, uma sede, um espaço cultural, a gente chama de qualquer nome, para que a gente possa fazer essas peças. Tudo bem que os distritos a gente apresenta em praças, em quadras, enfim, mas dentro da cidade de Leopoldina, nós não temos um espaço em que a gente possa cobrar pelo nosso trabalho, porque aqui não se pode cobrar em determinados lugares. Então eu penso que essa parte de teatro, de cultura, precisa ser mais valorizada na nossa cidade, principalmente com relação ao espaço para essas apresentações. Por isso, o teatro sofreu e sofre uma dificuldade para se profissionalizar em Leopoldina, haja visto que não temos um espaço útil para fazer a cadeia do teatro profissional enquanto economia criativa, cadeia de empregos acontecer. Aproveitando para deixar uma crítica ao Centro Cultural Mauro de Almeida Pereira, que é um local onde existe uma certa estrutura, que ainda não é a estrutura oficial de teatro, mas existe um espaço que é possível fazer adaptação, mas ao mesmo tempo é um local cuja coordenação não dá abertura para realizações teatrais no espaço. Infelizmente, é seguido de muitas restrições. E como sendo um centro cultural, né, deveria ter uma política ao contrário, uma política mais de incentivo e menos restritiva. Basta um pequeno relato para entender que não temos ainda este espaço democrático, o que dê aos fazedores de cultura a sensação de que está abrigado, que as suas ações permanecerão para a posteridade.